Nesse primeiro experimento, chamado queda sincronizada, nós analisamos a influência da resistência do ar na queda dos corpos. Para isso, utilizamos uma folha de papel e uma moeda, soltando os dois objetos na mesma altura ao mesmo tempo. Logo na primeira tentativa, observamos que a moeda chegou ao chão muito antes da folha de papel, que desceu mais lentamente e demorou alguns segundos a mais para cair no chão. Em seguida, amassamos a folha de papel, transformando-a em uma pequena bola e repetimos o experimento. Dessa vez, a folha amassada caiu quase junto com a moeda. Isso aconteceu porque, ao ser amassada, sua área de contato com o ar diminuiu bastante, reduzindo também a resistência do ar e permitindo com que ela caísse mais rapidamente. Esses resultados nos ajudam a entender um importante princípio da física. Em condições ideais, sem a presença do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, independente do seu peso, tamanho ou material. Essa aceleração é chamada de aceleração da gravidade, e na Terra tem um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. À primeira vista, muitas pessoas poderiam pensar que isso acontece por causa que a moeda é mais pesada. Porém, essa explicação não está correta. O que realmente faz a diferença é a resistência do ar. A folha de papel aberta possui uma superfície muito maior em contato com o ar, fazendo com que o ar exerça uma força contrária a seu movimento e diminua sua velocidade de queda. Portanto, o experimento demonstra que a diferença observada na queda dos objetos não está relacionada ao fato de um ser mais pesado que o outro, mas sim à influência da resistência do ar. Agora eu vou falar sobre o segundo experimento, chamado rampa de moedas. Nesse experimento, estudamos o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, utilizando uma rampa inclinada e uma moeda. A moeda foi solta no início da rampa e observamos o quão rápido ela ficava. Mesmo sem realizar medidas de velocidade, foi possível observar que o movimento não é constante. A moeda não desce com velocidade igual durante todo o percurso. Pelo contrário, ela vai ficando cada vez mais rápida conforme desce a rampa. Isso indica que existe uma aceleração atuando no movimento. Esse comportamento acontece por causa da gravidade, que possui um componente atuando na direção da rampa, fazendo com que a moeda acelere ao longo do caminho. Assim, esse tipo de movimento pode ser explicado pelo MRUV, que descreve situações em que a velocidade varia com o tempo devido à aceleração aproximadamente constante. Agora eu vou falar sobre a história da descoberta da queda dos corpos e do movimento acelerado. No começo do século XVI, o cientista italiano Galileu Galilei começou a questionar essa ideia. Por meio de experimentos, ele percebeu que a resistência do ar influencia na queda dos corpos e que, sem ela, todos os objetos cairiam com a mesma aceleração. Essas descobertas foram fundamentais para o desenvolvimento da física moderna e serviram de base para estudos de Isaac Newton sobre o movimento e a gravidade. Durante muitos séculos, acreditava-se na ideia de Aristóteles, que dizia que os objetos mais pesados caíam mais rápido do que os mais leves. Essa teoria foi aceita por quase 2000 anos. Para estudar melhor esse fenômeno, Galileu utilizou rampas inclinadas, pois a queda livre era rápida demais para ser medida com os instrumentos da época. Com esses experimentos, ele descobriu que os objetos ganham velocidade ao se moverem, caracterizando um movimento acelerado. Agora eu vou falar sobre V igual a V0 mais AT. Essa é uma fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado. Ela serve para calcular a velocidade de um objeto em determinado instante. V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, T é o tempo. A fórmula mostra que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a variação causada pela aceleração ao longo do tempo. Isso significa que, se um objeto estiver acelerando, sua velocidade aumenta com o passar do tempo. Agora irei falar sobre S igual a S0 mais V0 vezes T, mais AT ao quadrado dividido por 2. Essa fórmula também é do movimento retilíneo uniformemente variado, e serve para calcular a posição de um objeto em um determinado instante. O significado das letras é S posição final, S0 posição inicial, V0 velocidade inicial, A aceleração e T tempo. Essa fórmula permite descobrir onde um objeto estará após certo tempo, considerando sua posição inicial, velocidade inicial e aceleração.